Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Nilton. No vídeo de hoje vamos falar de Rui Santos, o comentador da CNN, que nos seus comentários semanais mostrou mais uma vez a obsessão que ele tem em relação ao Sérgio Conceição, depois de saber do envolvimento do treinador do Futebol Porto numa situação, pode-se considerar caricata, mas sem grandes motivos para tanta polémica. O Rui Santos perdeu a sua postura, fez declarações e exigiu o afastamento do treinador do Futebol Porto, sem fundamento, sem provas, acima de tudo, a apoiar o senhor da Al-Qaeda, que de uma forma, como vocês tiveram a oportunidade de ver nos vídeos que alguns órgãos de comunicação social disponibilizaram, o Sérgio Conceição não teve nenhum comportamento errado, não foi agressivo com ninguém, foi uma situação que eu até considerei amigável, mas o Rui Santos, com a sua raiva fora do normal, já que se trata de um comentador, de um influenciador de opiniões, exigiu o afastamento imediato do treinador do Futebol do Porto. Vou-vos deixar, antes de mais, com as declarações do Rui Santos na CNN, para vocês tirar as vossas conclusões. Se quiserem deixar as vossas opiniões, estaremos aqui para discuti-los e abordá-los com vocês. Fica de imediato com as declarações do Rui Santos. Enfim, das incidências em concreto, dos factos em concreto, há uma questão que prevalece sobre todas as outras, que é exatamente esta: como é que um treinador renomado como Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, treinador de uma grande equipa nacional com uma grande história também em termos internacionais, se disponibiliza para protagonizar uma situação destas. Olha, Rui, nós estamos, já agora, é interessante, e desculpa interromper o teu raciocínio, já que estas imagens entraram aqui na nossa sequência de alinhamento, será bom termos em conta e fazer aqui uma leitura muito precisa daquilo que se vê até este momento. Portanto, Sérgio Conceição e o filho Moisés entram em campo e vão falar com o árbitro. Por aqui não há nenhuma agressão. No fundo, ressalvar apenas aquilo que tu estavas a dizer há instantes, do facto de ele entrar em campo num jogo diferente. Exato, a única coisa que estas imagens demonstram e que podem pôr em causa o treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, é exatamente o facto de ele ter entrado em campo no final de um jogo de sub-10, porque, quer dizer, não há nada. Um treinador do Futebol Clube do Porto não pode estar credencialmente autorizado a entrar num campo de futebol após um jogo de sub-10, mesmo considerando que esteve na equipa do Futebol Clube do Porto perante o Sevilha na final deste torneio, um seu filho. Portanto, seja como for, é sempre de reprovar o facto do Sérgio Conceição ter entrado em campo e ter entrado em diálogo com o árbitro, independentemente das outras coisas que eventualmente podem ter acontecido e que nós não sabemos, que são relatadas pelo Presidente da Câmara de Cartaia, que choca com aquilo que é a versão de Sérgio Conceição. Mas, vamos ver, o papel de Sérgio Conceição no plano de um treinador renomado, que por acaso é pai de um jogador de uma das equipas finalistas, é um papel que nós não podemos passar ao lado sem uma crítica muito severa. Quer dizer, onde é que nós chegamos? Nós estamos fartos de ouvir relatos de situações, nomeadamente em Portugal, no futebol jovem. Sabes que eu tenho um amor muito grande em termos daquilo que é o futebol de formação, em que os pais, armados muitas vezes em treinadores, entram em campo ou ofendem os árbitros, ofendem os adversários, ofendem os miúdos, e isto é tudo aquilo que o desporto não pode consentir, nem o futebol pode consentir. Portanto, independentemente daquilo que aconteceu mais gravoso em termos de eventuais agressões, etc, é uma coisa que não se pode pactuar. O Sérgio Conceição não poderia ter nunca entrado dentro do relevado. Não há nenhuma razão que justifique isso. Nenhuma razão. E, portanto, é um mau exemplo. É um mau exemplo que põe em causa a imagem do próprio Sérgio Conceição, põe em causa a imagem, porque as pessoas associam naturalmente Sérgio Conceição a uma figura pública, uma pessoa reconhecida nacional e internacionalmente, põe em causa o próprio Futebol Clube do Porto, e eu acho que este caso é muito importante para se fazer luz sobre várias coisas. Em primeiro lugar, perceber exatamente o que é que se passou. Porque se aquilo que se passou
confere credibilidade àquilo que foi relatado por Manuel Barroso Valdés, Presidente da Câmara de Cartaia, o Sérgio Conceição, se confirmar isso, repito, o Sérgio Conceição não tem condições para continuar a treinar uma equipa de futebol com o nível do Futebol Clube do Porto. Não tem. Quer dizer, se confirmarem agressões, não há nenhum treinador cujo esse comportamento possa ser validado, seja por quem for, nem pelo Presidente do Futebol Clube do Porto. O Presidente do Porto já falou sobre o tema, dizendo que este não é um assunto que interessa minimamente. Claro, vamos ver. E eu percebo a defesa de Jorge Nuno Pinto da Costa em relação a Sérgio Conceição, em 2 planos. No primeiro plano, a defesa do Presidente do Futebol Clube do Porto em relação ao treinador. Não havendo, para já, outro tipo de imagens, porque nós percebemos que estas imagens são de alguma maneira convenientes a Sérgio Conceição. Estas imagens podem, no fundo, traduzir a realidade no seu todo, se não houver outras que desmintam aquilo que nós estamos a ver. Rui, só para enquadrarmos aqui os nossos telespectadores de uma forma muito exata, até porque este é um caso relevante e comece a nossa conversa aqui. O Presidente da Câmara Espanhola diz que Sérgio Conceição agrediu o árbitro. As imagens que nós dispomos a esta altura não indicam em nenhum momento essa situação. Primeiro contacto físico entre o Presidente da Câmara e o filho de Sérgio Conceição. Portanto, é ele o primeiro a exercer esse contacto físico. O que acontece no túnel, não vemos. Não vemos. E, portanto, estas imagens, e só estas imagens, de alguma maneira ilibam Sérgio Conceição em termos da acusação que cai sobre ele. Menos na parte que eu comecei por citar, que tem a ver com a presença dele, a entrada dele no relvado. A entrada dele no relvado para, de alguma maneira, contestar alguma decisão da equipa de arbitragem do árbitro num jogo de sub-10, num jogo da formação. Mas onde é que nós chegamos? Mas que papel é que nós podemos e devemos atribuir a um treinador de futebol profissional que não tenha a consciência, que tem um papel, acima de tudo, formador, que tem que ter cuidados suplementares quando está na posição em que o Sérgio Conceição está, que era como mero espectador de um jogo onde estava o seu filho a jogar pela equipa do Futebol Clube do Porto. E nós não podemos passar por cima disso. Isto é vital. Só isto é grave. Agora, as outras questões, por isso eu gostava de dizer, é muito importante que se apure, porque das duas uma, ou o senhor Presidente da Câmara de Cartaia, Manuel Barroso Valdés, está a mentir, e se está a mentir, isto é um caso clínico, é um caso de internamento clínico, mas eu pergunto, mas por carga d'água é que um Presidente da Câmara de Cartaia faz acusações deste tipo, dizendo Conceição foi direto ao árbitro e agrediu todos os que estavam no estádio viram. Como se vê aqui numa réplica que o Jornal da Bola hoje deu. Aqui, factualizando esta questão, as pessoas que estão no estádio não têm acesso à visão do que acontece no túnel. Claro. Ou há imagens anteriores a este momento. Claro. Onde possa ser visível uma agressão. Ou então o Presidente da Câmara não está a falar totalmente verdade. Claro. Ou não está a falar verdade. Claro. Mas a questão é tentar perceber se o Presidente da Câmara não está a falar verdade, porque é que diz uma coisa destas. Porque isto é gravíssimo. Isto na ótica, digamos, de alguém que protagoniza uma situação que não corresponde à realidade, é gravíssimo. Por isso é que eu digo. Então interna este senhor Manuel Barroso Valdés se isto não corresponder à realidade. Agora, eu também pergunto, mas por carga d'água é que uma figura, enfim, com este peso também, do ponto de vista político e institucional, inventa uma história destas. Portanto, como eu estava a dizer, em relação àquilo que era a posição do Presidente do Futebol Clube do Porto, eu percebo, enquanto Presidente, mas também percebo na posição dele como candidato. No sentido em que toda a gente percebe que uma defesa de Jorge Nuno Pinto da Costa em relação a Sérgio Conceição neste momento tem um lado útil e conveniente. Isto é, não é só a defesa do seu assalariado, treinador do Futebol Clube do Porto, é também a defesa do treinador que Jorge Nuno Pinto da Costa, se for reeleito Presidente do Futebol Clube do Porto, quer ver à frente do Futebol Clube do Porto. E, portanto, um apoio estratégico também. Achas que esta defesa de Pinto da Costa relativamente a Sérgio Conceição é um capítulo de campanha eleitoral? Também.
também é. Não é só no sentido em que Sérgio Conceição é treinador do Futebol Clube do Porto e, portanto, o Presidente vem defender o treinador do Futebol Clube do Porto no seguimento daquilo que são ausência de provas para já, mas é fundamentalmente um posicionamento de Pinto da Costa, porque toda a gente sabe que o Sérgio Conceição ainda não disse que ia continuar no Futebol Clube do Porto. E, portanto, este apoio pode ser fundamental porque a estrutura jurídica do Futebol Clube do Porto vai dar todo o apoio a Sérgio Conceição. Esta é uma cartada muito importante. Se Pinto da Costa continuar como presidente do Futebol Clube do Porto, é uma cartada, este apoio é uma cartada muito importante no sentido de tentar que Sérgio Conceição continue como treinador do Futebol Clube do Porto, até porque, e eu disse isto já várias vezes aqui em termos de comentário, eu sei, porque no início tive essa informação há muitos anos, que o grande objetivo de Pinto da Costa é que Sérgio Conceição o acompanhasse até ao final dos seus mandatos, até ao final da sua presença no Dragão. E, portanto, este é mais um elemento que, no momento em que se está a tentar convencer, e, portanto, que Pinto da Costa quer convencer Sérgio Conceição a continuar, e esta semana até fez declarações relativamente a André Vilas-Boas no seu posicionamento em relação a Sérgio Conceição, é mais um elemento que faz com que o Sérgio Conceição se sinta, não direi obrigado, mas se sinta compelido a continuar no Dragão. O Rui Santos é um comentador, de uma forma geral, positivo. É um comentador que às vezes aborda assuntos importantes de uma forma clara, de uma forma incisiva, que tenta acrescentar algo positivo ao futebol português. Mas nesse caso, contra Sérgio Conceição, ele perde-se por alguns instantes, já que nota-se alguma obsessão ou alguma raiva em relação ao treinador do Futebol Porto. Acredito que o Rui Santos não conhece pessoalmente Sérgio Conceição, analisa alguns comportamentos que são reprováveis pelo treinador do Futebol Porto, que reconheceu isso na praça pública, que reconhece que tem que melhorar com qualquer ser humano, mas o senhor Rui Santos perdeu a noção. Como ele tem uma audiência, se pode considerar boa, ele deveria ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de sensibilidade e pensar que muita gente está a escutar e não pode, numa emissora de televisão importante em Portugal, fazer declarações duras, desrespeitosas. O jornalista da CNN Internacional dizia para ele que as imagens que tinham dos acontecimentos mostrava que o Sérgio Conceição nunca teve uma atitude incorreta em relação ao árbitro e também ao senhor da Al-Qaeda, o Rui Santos. Como uma pessoa inteligente que é, deve ter percebido que passou dos limites, exagerou e muito na tentativa de atacar o treinador do Futebol Porto, quando ele não tinha factos para ter esse tipo de comportamento. Falou-se do Pinto da Costa, falou-se do Futebol do Porto, quando, neste caso, tem que se separar as águas e falar simplesmente do Sérgio Conceição, que estava com o pai a assistir uma partida de futebol do seu filho, em que todos foram unânimes em dizer que o árbitro teve comportamento irregular, e é normal quando num jogo de sub-9 um árbitro influencia e muito o comportamento no jogo, os pais agem dessa maneira. Não estou a dizer que o Sérgio Conceição está correto ou entrar no campo para falar com o árbitro, ele sabe que não pode, mas não vamos fugir à realidade. É um jogo de miúdos de 9 anos em que as situações são totalmente diferentes de um jogo da Liga Portuguesa de Futebol, em que o Sérgio Conceição é treinador do Futebol Porto e, claro, tem que ter um comportamento que sempre o protege de algumas notícias e, desse caso, de alguma ataque feroz, como foi o caso de Rui Santos. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Esquecem, é extremamente importante para o crescimento do canal do Nilton na plataforma de YouTube. Deixa o vosso like e subscreve o canal, ok? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.